Alertado sobre uma traição por uma menina de rua, um milionário finge ser enganado para armar uma armadilha e expor seu sócio e assistente durante a reunião final, revertendo o golpe e prendendo os culpados. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O estacionamento subterrâneo estava mergulhado em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo eco distante de passos e pelo zumbido constante das lâmpadas fluorescentes. Ricardo Vasques, o milionário fundador do Vasques Tech Group, caminhava até seu carro com a mente ocupada nos números e contratos da reunião do dia seguinte. Tudo parecia normal, até que, ao abrir a porta de seu BMW preto e deslizar para o banco do motorista, algo absolutamente inesperado aconteceu. Uma pequena mão firme cobriu sua boca. Ricardo arregalou os olhos, instintivamente pronto para reagir, mas paralisou ao sentir o olhar de quem estava atrás dele. Uma menina, que não poderia ter mais do que 9 anos, o encarava com os olhos arregalados, cheios de medo, mas também de urgência. Sua voz baixa e afiada cortou o silêncio. Cala a boca. Não diga uma palavra. Eles podem estar ouvindo. Ricardo, um homem acostumado a controlar salas cheias de executivos, investidores e jornalistas, sentiu o coração disparar como não acontecia havia anos. A mão pequena e a expressão desesperada da criança o prenderam a um suspense que não fazia sentido. Quem era ela? O que queria? Clara Mendes, como ele só descobriria depois, tremia de nervoso, mas manteve a mão firme. Seus cabelos trançados balançaram quando ela olhou para trás, em direção ao prédio imenso da empresa. Sua voz baixou ainda mais. Eu ouvi eles, seu sócio e aquela mulher loira. Eles disseram que amanhã você não vai ter mais nada, que você vai assinar papéis sem perceber. Ricardo piscou, tentando processar. Seu sócio, Eduardo Moreira. Sua assistente, Patrícia Nogueira, pessoas em quem ele confiava há anos. A menina falava como se tivesse visto um fantasma. Ele finalmente afastou a mão dela sem brusquidão e sussurrou. Como você entrou no meu carro? A faxineira deixou a porta aberta quando saiu. Eu me escondi porque vi eles falando lá em cima. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas a voz permaneceu firme. Eles riram de você. Disseram que você é um cachorrinho obediente e que amanhã tudo vai ser deles. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Um nó se formou em sua garganta. Durante anos, acreditara que a lealdade era a base de tudo. Mas agora, uma criança de rua o alertava sobre a maior traição de sua vida. Ele tentou manter a calma, mas por dentro o pânico começava a crescer. Quem era aquela menina para se arriscar tanto? Por que avisá-lo? Clara pareceu ler seus pensamentos quando completou. Minha avó sempre dizia, quando você vê alguém sendo pisado e pode ajudar, você ajuda, porque amanhã pode ser você. Ricardo respirou fundo. No retrovisor, as luzes do 10º andar se apagavam uma a uma. Eduardo e Patrícia provavelmente estavam descendo. Eles acreditavam que o plano estava perfeito. O que não sabiam era que um improvável aviso tinha acabado de virar o jogo. E Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, não sabia se estava prestes a perder tudo ou a começar a lutar como nunca antes. Ricardo manteve as mãos no volante, mas não ligou o carro. O coração batia tão forte que ele sentia o sangue pulsar nos ouvidos. A menina permanecia no banco de trás, os olhos fixos no retrovisor, como se esperasse que a qualquer momento alguém surgisse no estacionamento para arrastá-los dali. Você tem noção do que está dizendo? Ele sussurrou tentando soar calmo, mas a voz falhou. Clara encolheu os ombros como se já estivesse acostumada a não ser levada a sério. Eu ouvi cada palavra. Eles falaram que amanhã você vai assinar sem ler, que vai sorrir, achar que está rico. Mas quando perceber, já vai ser tarde. Ricardo apertou o volante com força. Eduardo Moreira, seu sócio há quase 20 anos. Patrícia, sua assistente fiel que sabia sua agenda, suas senhas, suas manias. Era absurdo imaginar que eles pudessem traí-lo. Mas o olhar da menina não parecia inventado. Era o olhar de quem tinha visto o perigo de perto. Por que você estava lá em cima? Ele perguntou, franzindo o senho. Como uma criança conseguiu ouvir isso? Clara respirou fundo, como se já tivesse repetido aquela história muitas vezes para si mesma. Eu fico às vezes pelos corredores à noite. Durmo onde encontro espaço. O guarda não liga, finge que não me vê.
Hoje, quando passei perto da sala de reuniões, a porta estava entreaberta. Eles falavam alto, riam de você. Eu me escondi. Se eu não tivesse ouvido, você estaria perdido. As palavras ecoaram dentro dele. Perdido. Ricardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele não queria acreditar. Mas lembranças recentes começaram a se alinhar como peças de um quebra-cabeça. O jeito de Eduardo pressioná-lo a confiar mais e revisar menos documentos. As vezes em que Patrícia parecia ter acesso demais, as conversas interrompidas quando ele entrava. De repente, Clara se inclinou para a frente e sussurrou com ainda mais intensidade. Olhe. Ela apontava para o espelho retrovisor. Ricardo viu o reflexo de duas silhuetas passando pela entrada do estacionamento. Reconheceu de imediato a postura confiante de Eduardo e o andar elegante de Patrícia. O estômago dele revirou. Eles disseram que você estaria aqui agora. Clara sussurrou, encolhendo-se no banco. Ricardo quase ligou o carro, mas conteve-se. Se saísse correndo, chamaria a atenção. Precisava parecer normal, mas o suor já escorria por sua testa. Ele engoliu em seco e perguntou: por que você está me ajudando? O que ganha com isso? Clara demorou a responder. Seus olhos grandes e úmidos brilharam sob a luz fraca. Porque eu sei como é quando ninguém acredita em você, quando as pessoas te tratam como se fosse invisível. Eles estavam falando de você como se fosse burro, e isso me deu raiva. Ricardo virou-se para encará-la e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um nó na garganta que não vinha de negócios, mas de humanidade. Aquela menina, sem nada a perder, estava lhe dando o maior presente, a verdade. Que naquela noite, ele começou a se perguntar se todo o império que construiu estava prestes a ruir por causa da confiança cega que sempre teve. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Ricardo manteve o carro desligado, como se ligar o motor fosse acordar um pesadelo do qual não poderia mais fugir. Sentia as mãos suadas e o peito apertado, enquanto a imagem do sócio e da assistente, descendo do prédio, queimava em sua mente. Eduardo, o homem com quem dividira sonhos e negócios por 2 décadas. Patrícia, que parecia leal a ponto de conhecer cada detalhe da sua rotina. E agora, aquela menina dizia que os dois estavam prontos para destruí-lo em um único dia. Clara, encolhida no banco de trás, parecia ainda mais atenta do que ele. Os olhos brilhavam como faróis, observando cada sombra no estacionamento. Não havia medo comum ali. Havia sobrevivência. Eu não sei o que pensar, Ricardo murmurou. Passei a vida acreditando em lealdade. Construí tudo com base na confiança. Clara ergueu o queixo, a voz firme, apesar da idade. Às vezes, as pessoas que mais sorriem para você são as que mais querem te ver cair. Minha avó dizia que cobra só morde quem chega perto. As palavras soaram como um tapa. Ricardo sempre acreditara que generosidade era força, mas agora se sentia um tolo. Quantas vezes ouvira Eduardo dizendo para relaxar, deixar que ele cuidava das negociações? Quantas vezes Patrícia o fazia assinar papéis, já destacados com marcadores coloridos, garantindo que era só burocracia de rotina. Ele respirou fundo, tentando afastar o nó que crescia na garganta. Você disse que eles riram de mim. O que mais ouviu? Clara apertou as mãos no colo, hesitou, depois falou. Disseram que você nem percebe as coisas, que confia tanto que é fácil demais enganar. A mulher loira riu. Disse que amanhã, depois que você assinar, vai ter que procurar outro emprego. O peito de Ricardo queimou. O império que construíra com esforço parecia prestes a ser arrancado de suas mãos. E o pior, pelas pessoas em quem mais acreditava. Ele se virou e olhou fixamente para Clara. A menina não desviou o olhar. Por um instante, ele viu nos olhos dela algo que não via em executivos, conselheiros ou investidores. Verdade. Você arriscou a vida para me contar isso, não foi? Ele disse, surpreso com a própria emoção. Clara deu um meio sorriso, cansado, mas sincero. Se eu ficasse calada, amanhã talvez fosse tarde demais. Eu sei como é perder tudo sem ninguém te defender. Ricardo sentiu um arrepio. Pela primeira vez em anos, alguém que não tinha nada a ganhar estava ao lado dele. E mesmo sendo apenas uma menina, Clara talvez fosse a única capaz de salvá-lo da queda. Ricardo dirigiu lentamente para fora do estacionamento, os faróis iluminando a noite fria da cidade.
O silêncio entre ele e Clara parecia gritar mais do que qualquer palavra. A cada esquina, a mente dele girava em espiral, repassando conversas, reuniões, risadas que agora soavam falsas. Era como se cada gesto de Eduardo e cada sorriso de Patrícia tivessem ganhado um significado oculto e venenoso. "Você tem certeza disso?" Ele murmurou, ainda com medo de acreditar em uma história que mudaria tudo. "Pode ter se enganado, Clara." A menina suspirou fundo, ajeitando-se no banco de trás. "Eu sei quando as pessoas falam sério e sei quando falam mal dos outros. Eles riram de você, planejaram tudo. Não foi brincadeira." A convicção dela fazia cada palavra pesar como chumbo. Ricardo respirou fundo, encarando a própria imagem refletida no retrovisor. O homem elegante e confiante que costumava ver já não estava ali. No lugar havia um semblante cansado, marcado pela dúvida e pela traição. "Eu passei a vida acreditando que confiança era força", disse, quase para si mesmo. "Mas talvez tenha sido apenas ingenuidade." Clara se inclinou para a frente, o rosto iluminado pelos postes que passavam. "Não é errado confiar. Errado é não perceber quando te tratam como idiota. Minha avó dizia que quando alguém te chama de amigo enquanto prepara a armadilha, não é amigo, é predador." As palavras cravaram fundo. Ricardo pensou em quantas vezes Eduardo o abraçara em público. Quantas vezes Patrícia dizia "confia em mim", como quem repetia um mantra. A verdade começava a se infiltrar como água em rachaduras, impossível de conter. "Se o que você diz for verdade, eles não querem apenas me enganar. Querem me destruir completamente", murmurou. Clara apenas assentiu, séria. Minutos depois, Ricardo estacionou em frente a uma cafeteria quase deserta. Precisava de tempo para pensar, para organizar a avalanche que despencava sobre sua mente. Pediu um café. Enquanto Clara devorava um sanduíche, com a fome de quem não sabia quando teria outra refeição, o contraste entre eles era doloroso. Ele, milionário cercado de luxo, ela, uma criança acostumada a sobreviver entre restos e cantos escuros. De repente, seu celular vibrou. Uma mensagem de Eduardo. "Pronto para amanhã, parceiro? Vai ser histórico. Os japoneses vão adorar." Ricardo mostrou a mensagem para Clara. "Ele finge ser amigo", disse ela com ironia, "mas por trás está afiando a faca." Ricardo respirou fundo. Aquilo não era mais apenas suspeita. Era a confirmação de que a menina não mentia. Precisava de provas. Precisava de alguém em quem pudesse confiar de verdade. E um nome surgiu em sua mente. Otávio Ramos, o ex-investigador que Eduardo havia demitido sob a desculpa de cortes. Talvez fosse a peça que faltava para virar o jogo. Enquanto Clara terminava o sanduíche, Ricardo tomou a decisão que mudaria tudo. Não seria a vítima. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com a cabeça pesada e os olhos inchados. Dormira pouco, perturbado pela lembrança da menina cobrindo sua boca no carro e pelas frases cruéis que ela repetira sobre Eduardo e Patrícia. Sentado à mesa, mexia no café da manhã sem fome, enquanto Clara observava em silêncio, enrolada em uma manta que ele encontrara no armário. A criança parecia deslocada naquele apartamento luxuoso, mas seu olhar atento não deixava escapar nada. "Você não vai trabalhar hoje?" ela perguntou, mordendo um pedaço de pão. Ricardo balançou a cabeça. "Se eu aparecer lá agora, eles vão perceber que algo mudou. Preciso ser cuidadoso." Clara o encarou séria. "Ou então precisa de alguém que saiba jogar esse jogo. Você confia em quem?" A pergunta soou como um desafio. Ricardo pensou em antigos colegas, diretores da empresa, até familiares distantes. Mas nenhum nome lhe transmitia segurança, até que a memória de Otávio Ramos surgiu como uma fagulha. O ex-investigador fora demitido por Eduardo, sob a justificativa de cortes de orçamento. Na época, Ricardo acreditara sem questionar. Hoje essa decisão soava diferente, quase como um movimento calculado para afastar um homem que fazia perguntas demais. "Otávio", murmurou. "Ele pode ser a chave." Algumas horas depois, estacionou diante de uma casa modesta em um bairro afastado. Clara insistira em acompanhá-lo. Ricardo hesitou, mas a firmeza da menina o convenceu. Quando a porta se abriu, Otávio apareceu com a mesma expressão dura que Ricardo lembrava. Um homem de 45 anos, barba por fazer, olhos atentos e mãos marcadas por cicatrizes.
Ele estreitou os olhos ao ver Ricardo. Depois desviou o olhar para Clara, curioso. Achei que nunca mais fosse me procurar, disse Otávio, cruzando os braços. O que aconteceu? Ricardo respirou fundo. Aconteceu que talvez você estivesse certo o tempo todo. Entraram. A sala simples contrastava com os escritórios de luxo que Ricardo frequentava. Clara sentou-se discretamente num canto, mas observava cada detalhe. Ricardo explicou em voz baixa tudo o que a menina ouvira. Otávio permaneceu em silêncio, apenas acenando de vez em quando. Quando ele terminou, o ex-investigador soltou uma risada curta, sem humor. Então eles finalmente mostraram as garras. Eu já sabia que Eduardo não era confiável. E Patrícia? Sempre tive a impressão de que sorria mais do que devia. Preciso de provas, disse Ricardo, a voz firme pela primeira vez desde a noite anterior. Se eu for para a reunião amanhã sem nada, estarei perdido. Otávio olhou para Clara. E você, pequena, não tem medo de se meter nisso? Ela ergueu o queixo. Medo eu tenho, mas pior é ficar calada vendo alguém ser pisado. O investigador arqueou a sobrancelha, surpreso. Você tem coragem. Talvez mais do que muito adulto que conheci. Ricardo percebeu naquele instante que não estava sozinho. O jogo começava a mudar. Otávio abriu uma pasta gasta sobre a mesa e retirou um notebook antigo, cheio de adesivos desbotados. Ligou o aparelho e, enquanto os arquivos carregavam, encarou Ricardo com seriedade. Você me procurou tarde, mas não tarde demais. Eduardo e Patrícia planejam isso há muito tempo. Aposto que já existem rastros, se soubermos onde procurar. Ricardo passou a mão pelos cabelos aflito. Eles conhecem todos os meus passos. Patrícia organiza minha agenda, meus documentos até minhas viagens. Eduardo sabe como penso. É como se eu tivesse entregado a chave da minha vida nas mãos deles. Clara, sentada ao lado, franziu a testa. Mas se eles sabem tudo sobre você, você também sabe coisas sobre eles, não? O silêncio se instalou. Ricardo percebeu que nunca tinha pensado dessa forma. Ele conhecia hábitos, vícios, segredos que sempre ignorara. Otávio sorriu de leve diante da perspicácia da menina. Essa garotinha tem razão, disse. Traidores quase sempre deixam pistas porque acreditam que ninguém vai olhar. Durante horas, vasculharam registros antigos. Clara ajudava, segurando anotações, perguntando coisas que faziam Ricardo refletir. O que parecia infantil revelava uma lógica surpreendente. Em determinado momento, Otávio encontrou algo suspeito. Transferências bancárias para uma empresa desconhecida, criada há apenas 2 anos. Olha isso, disse, girando a tela para Ricardo. Nogueira Consulting, registrada em nome de uma prima distante de Patrícia. Valor movimentado, 5 milhões. Ricardo sentiu um aperto no peito. Eu nunca autorizei isso. Claro que não, respondeu Otávio. Eles maquiaram como pagamento de consultoria internacional. É fraude pura e simples. Clara arregalou os olhos. Então é verdade, eles estão roubando de você. Ricardo fechou os punhos. Cada linha daqueles extratos era como uma facada. O império que construiu estava sendo dilacerado de dentro. E pensar que Eduardo sempre falava em amizade de irmãos. Otávio continuou a busca e encontrou ainda mais. Contratos assinados eletronicamente em horários em que Ricardo estava em viagem. Clientes fantasmas criados para justificar repasses. Uma rede complexa, mas não invisível para um investigador atento. Eles não planejam apenas te enganar na fusão, explicou Otávio. Já desviaram milhões. A reunião de amanhã é só para encerrar o jogo, te obrigando a assinar papéis que legitimam tudo. Depois você seria descartado. Ricardo recostou-se na cadeira, o peso da revelação esmagando seus ombros. Mas ao olhar para Clara, viu que ela não parecia assustada. Pelo contrário, havia firmeza em seus olhos. Viu? Ela disse. Eu não estava mentindo. Mas agora você tem como lutar. Ricardo respirou fundo. A chama da esperança, antes apagada, começava a reacender. Talvez ainda houvesse tempo de virar o jogo. A noite caiu pesada sobre a cidade, enquanto Ricardo, Otávio e Clara permaneciam sentados em volta da mesa, cercados de anotações, extratos impressos e telas cheias de evidências. O ar estava carregado de tensão. Era como se cada palavra dita pudesse ser ouvida do outro lado da parede,
onde inimigos invisíveis esperavam para atacar. Eles têm vantagem porque acreditam que você está cego, disse Otávio com a voz firme. Entrar na sala amanhã fingindo ignorância vai ganhar tempo. A chave é se comportar exatamente como eles esperam. Ricardo franziu o senho. Ou seja, como um idiota obediente. Otávio assentiu. Exatamente. Fingir que continua sendo o mesmo homem de sempre, mas por trás do sorriso terá que estar preparado para o golpe final. Clara, que observava tudo em silêncio, ergueu a voz. Minha avó dizia que a cobra só se sente segura quando pensa que ninguém a vê. Então você precisa deixá-los acreditar que estão escondidos. As palavras da menina ecoaram na mente de Ricardo. Parecia absurdo depender de uma criança em um momento tão crítico, mas ela enxergava verdades que ele ignorara por anos. E como vamos expor tudo? Ele perguntou, a voz carregada de desespero contido. Otávio abriu uma pasta e retirou um pequeno gravador. Já temos provas nos documentos, mas precisamos de algo irrefutável. A confissão. Eles são arrogantes. Gostam de falar demais. Amanhã, se você provocar, vão se entregar. Ricardo respirou fundo, imaginando o confronto. Sentia o peso de 15 anos de parceria com Eduardo e de uma década de confiança cega em Patrícia. Agora cada sorriso lembrado soava como veneno. E se der errado? Perguntou em voz baixa. Se eles perceberem que eu sei? Otávio o encarou sério. Então você perde tudo, não apenas a empresa. Vai carregar a marca da ingenuidade para sempre. O silêncio foi cortado por Clara. Mas se der certo, vai mostrar que não é fraco. Vai mostrar que não se deixa pisar. Ricardo a encarou surpreso. Aquela menina que dormia em abrigos e se escondia em corredores escuros, agora parecia a voz que faltava dentro dele. Você tem coragem demais para a sua idade, disse ele, quase num sussurro. Clara deu de ombros. Quando você não tem nada, aprende que coragem é a única coisa que não podem roubar. Ricardo fechou os olhos por um instante. Ao abri-los, a decisão estava tomada. No dia seguinte, enfrentaria Eduardo e Patrícia com um sorriso no rosto. Fingiria estar vulnerável, mas na hora certa revelaria a armadilha. A guerra silenciosa havia começado. O relógio marcava 10 da manhã quando Ricardo entrou no prédio do Vasques Tech Group. O ar-condicionado gelado não foi suficiente para conter o suor em sua nuca. Cada passo pelo saguão parecia mais pesado que o anterior. Funcionários sorriram e o cumprimentaram como sempre, sem imaginar que naquele mesmo dia, o destino da empresa mudaria para sempre. No elevador espelhado, Ricardo encarou a própria imagem. O terno impecável escondia um coração acelerado. Precisava parecer calmo, ingênuo, exatamente como Eduardo e Patrícia esperavam. Era uma atuação perigosa, mas necessária. Quando as portas se abriram no andar da diretoria, Eduardo já estava lá, esperando. Sorridente, charmoso, o sócio abriu os braços como quem recebia um irmão. Ricardo dormiu bem. Hoje é o grande dia. Ricardo forçou um sorriso e correspondeu ao abraço, mesmo sentindo o estômago revirar. Dormi tranquilo, parceiro. Estou animado. Patrícia surgiu logo atrás, segurando uma pasta de couro. O sorriso dela parecia maternal, mas os olhos brilhavam com a frieza de quem escondia segredos. Bom dia, chefe. Revisei todos os contratos. Marquei com post-its amarelos, como sempre. É só assinar. Ricardo assentiu sem demonstrar nada além de confiança. Por dentro, cada palavra soava como veneno. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de conferências, sentiu vibrações no bolso. Uma mensagem curta de Otávio. Estamos prontos. Clara comigo. Ricardo respirou fundo. Não estava sozinho. Nas salas, a mesa já estava preparada. Garrafas de água, pastas organizadas, telas prontas para a apresentação. Eduardo puxou uma cadeira para ele com o ar de anfitrião seguro de sua vitória. Os japoneses chegam às 2, disse o sócio, ajeitando o paletó. Até lá só precisamos revisar os últimos detalhes. Patrícia colocou a pasta diante dele e deslizou uma caneta dourada. Está tudo aí, Ricardo. Confia em nós como sempre confiou. As palavras ecoaram na mente dele como uma sentença. Confia em nós. Exatamente o que Clara havia repetido na noite anterior. Ele ergueu os olhos e, por um segundo,
Patrícia pareceu perceber algo diferente em seu olhar, mas logo a arrogância venceu a dúvida. Ela voltou a sorrir, convencida de que ele estava completamente em suas mãos. Ricardo abriu a pasta, fingindo examinar os papéis. O coração martelava no peito, mas manteve o rosto sereno. É muita burocracia. Ainda bem que tenho vocês para me guiar. Eduardo riu. É para isso que servem os amigos, não é? Por dentro, Ricardo sentiu o sangue ferver. Amigos. Aquela palavra outrora sagrada agora parecia uma máscara podre. Ele sabia que em poucas horas teria a chance de arrancá-la. No café próximo ao prédio, Otávio ajustava discretamente os fones de ouvido conectados a um pequeno gravador. Sobre a mesa, parecia apenas mais um cliente trabalhando no notebook, mas cada movimento era calculado. Ao seu lado, Clara observava com atenção, os olhos atentos demais para uma criança de sua idade. "Está conseguindo ouvir?" Ela perguntou em voz baixa. Otávio assentiu. "Sim, o microtransmissor que coloquei no bolso de Ricardo está funcionando. Cada palavra de Eduardo e Patrícia vai ficar registrada. Se eles forem arrogantes o bastante para se incriminarem, teremos munição suficiente." Clara apoiou o queixo nas mãos. "Eles vão se entregar. Pessoas que acham que venceram sempre falam demais." A maturidade na voz da menina impressionava o investigador. Por um instante, ele se perguntou quantas vezes aquela criança precisou aprender na marra a desconfiar das pessoas. Enquanto isso, na sala de conferências, Ricardo continuava o papel de homem ingênuo. Eduardo falava com entusiasmo sobre os lucros que viriam com a fusão, enquanto Patrícia abria gráficos no projetor, explicando cláusulas técnicas que supostamente não valiam a pena serem revistas. "Ricardo, aqui está um dos pontos principais", disse Patrícia, batendo com a unha polida em uma página. "Se assinar hoje, garante que os japoneses vejam você como um líder confiável." Ricardo se inclinou, fingindo dificuldade para compreender. "Confesso que esses termos me confundem, mas é por isso que tenho vocês, não é?" Eduardo riu satisfeito. "Exato. Você nunca precisou se preocupar com burocracia. Sempre deixamos isso em nossas mãos." As palavras ditas com orgulho chegavam nítidas aos fones de Otávio. Ele digitava rápido, registrando horário e trecho. Clara se esticou para espiar. "Eles estão se enforcando sozinhos, não estão?" "Estão, pequena." Otávio esboçou um sorriso raro. "Mas ainda precisamos da confissão direta." De repente, o celular de Ricardo vibrou discretamente. Uma mensagem curta de Otávio. "Continue, eles estão próximos de se incriminar." Ricardo respirou fundo, mantendo a expressão neutra. Patrícia voltou a falar, a voz doce escondendo o veneno. "Confia em nós. Amanhã você vai poder descansar. Imagine só, a aposentadoria tranquila, longe das preocupações." Ricardo ergueu o olhar segurando a raiva. "Descansar? Soa tentador." Eduardo completou sem perceber a armadilha que criava. "Depois de amanhã você não será mais dono de nada. Mas acredite, vamos cuidar da empresa melhor do que você jamais cuidou." O gravador captou cada sílaba. Otávio e Clara se entreolharam. Era a peça que faltava. O ponteiro do relógio na parede marcava quase meio-dia quando Ricardo percebeu que não poderia prolongar muito mais aquela encenação. A cada sorriso falso de Eduardo, a cada palavra doce e venenosa de Patrícia, seu sangue fervia. Mas tinha que esperar. A vitória viria no momento certo, e qualquer precipitação poderia arruinar tudo. Ele folheava lentamente os contratos, fingindo indecisão. Por dentro, lembrava-se das noites em claro construindo o Vasquez Tech Group, dos primeiros clientes conquistados com dificuldade, das dívidas que quase o afundaram, e das vezes em que acreditou que Eduardo era mais irmão do que sócio. Agora todas essas memórias pareciam distantes, tingidas pelo gosto amargo da ilusão. A sala de conferências parecia sufocante. O ar-condicionado zumbia, mas não aliviava o calor que queimava em seu peito. Do lado de fora, o céu de fim de manhã refletia nos vidros altos, criando uma luz branca que cegava. Aquele espaço antes símbolo de conquistas, agora era palco de traições. Patrícia se inclinou para perto dele, a voz suave como mel envenenado. "Ricardo, confia em mim. Já revisei cada detalhe. Está tudo perfeito." Ele ergueu os olhos, forçando um sorriso. "Sei que posso contar com você, sempre contei."
A frase saiu carregada de ironia, mas ela não percebeu. O brilho de autoconfiança em seus olhos mostrava que estava convencida de que a armadilha estava pronta. Eduardo, ao lado, batia com os dedos na mesa, como quem não conseguia conter a ansiedade pela vitória. Enquanto isso, no café do outro lado da rua, Otávio revisava os trechos gravados com atenção. Clara mordiscava um biscoito, os olhos inquietos fixos na tela. Eles já disseram coisas horríveis. Por que ainda não basta? Porque precisamos que falem de números, do dinheiro desviado, do plano para tirá-lo do comando. Otávio explicou pacientemente. Quanto mais detalhes, mais forte será o caso. Clara cruzou os braços e respondeu firme. Eles falam como se ele fosse idiota. Isso devia bastar. Otávio sorriu de canto. Talvez devêssemos ter mais crianças no lugar de advogados. Na sala de conferências, Eduardo ergueu um copo de água e brindou no ar. Amanhã será histórico. Finalmente vamos assumir o controle. E você, Ricardo, vai poder descansar sem carregar esse peso. A frase caiu como veneno, mas Ricardo manteve o rosto sereno. Fingiu rir. Descansar. Parece bom mesmo. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem curta de Otávio. Estamos prontos. Falta pouco. Segure firme. Ricardo apoiou as mãos sobre a mesa, respirando fundo. Olhou para Eduardo, depois para Patrícia. Naquele instante, não os via mais como sócios ou amigos. Via predadores disfarçados, acreditando que ele era a presa perfeita. Mas o que eles ignoravam era que o cordeiro silencioso já havia criado presas afiadas. E quando o momento chegasse, seriam eles os caçadores encurralados. Às 2 da tarde em ponto, as portas do elevador se abriram e 3 investidores japoneses surgiram no andar da diretoria. Vestiam ternos impecáveis, cada gesto carregado de polidez e formalidade. Eduardo quase saltou da cadeira para recebê-los, o sorriso largo estampado no rosto, como se fosse o verdadeiro dono da empresa. Patrícia seguiu logo atrás, ajustando a pasta de couro junto ao corpo, enquanto acenava com uma postura que misturava reverência e falsa modéstia. "Bem-vindos!" exclamou Eduardo, inclinando-se levemente. "É uma honra tê-los aqui neste momento histórico." Ricardo permaneceu sentado por alguns segundos, respirando fundo. Depois se levantou, cumprimentando-os com firmeza. Seu aperto de mão era seguro, mas sua mente estava a mil. Precisava equilibrar-se entre a imagem do líder que sempre fora e a aparência de ingenuidade que fazia parte do jogo. Os japoneses sentaram-se à mesa, observando o ambiente com discrição. Um deles, o Sr. Tanaka, ajeitou os óculos e comentou em inglês pausado. "Esperamos que esta parceria traga benefícios mútuos." "Com certeza", respondeu Eduardo, apressando-se em abrir os slides da apresentação. "A Vasquez Tech está pronta para dar o próximo passo." Enquanto ele falava, Patrícia colocava os contratos à frente de Ricardo, empurrando discretamente a caneta dourada para perto de sua mão. O gesto parecia pequeno, mas era a concretização de anos de traição cuidadosamente planejada. Ricardo manteve a expressão calma, fingindo não perceber a pressão sutil. Abriu os documentos, passando as páginas devagar. Por dentro, lembrava-se das palavras de Clara. "Eles acham que você é um cachorrinho obediente. Prove que não é." Do outro lado da rua, Otávio acompanhava tudo pelo fone. Clara, inquieta, balançava as pernas debaixo da mesa do café. "Eles estão quase mandando ele assinar, não estão?" Estão", confirmou Otávio, mantendo os olhos fixos no gravador. "Mas ele sabe o que está fazendo. É agora que precisamos ter nervos de aço." De volta à sala, Eduardo se inclinou e cochichou no ouvido de Ricardo, como quem dava um conselho de amigo. "Assine sem medo. Depois de hoje, sua vida nunca mais será a mesma." Ricardo segurou a caneta, deixando o silêncio pairar por longos segundos. Todos o observavam ansiosos. Eduardo e Patrícia trocavam olhares de vitória. Os japoneses aguardavam, sérios, e Ricardo, por dentro, sentia que o espetáculo estava prestes a começar. A cortina ainda não havia caído, mas o palco estava montado. Ricardo segurava a caneta entre os dedos, girando-a lentamente, como se estivesse indeciso. O silêncio na sala parecia ensurdecedor, e até o zumbido do ar-condicionado parecia mais alto que o normal. Eduardo e Patrícia se entreolharam, certos de que estavam prestes a testemunhar a vitória definitiva. Mas, em vez de assinar,
Ricardo fechou a pasta com calma e ergueu o olhar. Antes de prosseguirmos, disse ele em tom neutro, gostaria de compartilhar algo com todos. A frase, embora simples, foi como um raio no ambiente. Patrícia enrijeceu de imediato, os dedos tremendo levemente sobre a pasta de couro. Eduardo tentou disfarçar, sorrindo de forma tensa. Claro, Ricardo. Se quiser fazer um discurso para os investidores, fique à vontade. Ricardo ajeitou a gravata e caminhou até a cabeceira da mesa, posicionando-se de modo a ter todos os olhos voltados para si. Há 15 anos, fundei esta empresa com a ideia de que confiança era a base de qualquer sociedade. Acreditei que lealdade e amizade poderiam ser mais fortes que qualquer contrato. As palavras ecoaram pelo salão silencioso. Patrícia mordeu o lábio inferior e Eduardo cruzou os braços inquieto. Durante muito tempo, prosseguiu Ricardo, eu achei que não precisava olhar para os detalhes. Confiava demais. E, como dizem, quando você não presta atenção, sempre existe alguém pronto para tirar vantagem. Ricardo, cortou Patrícia, tentando soar firme. Acho que deveríamos manter o foco na fusão. Os senhores investidores não vieram aqui para ouvir, eles vieram ouvir a verdade. Interrompeu a ele com firmeza, encarando-a de frente. Os japoneses se entreolharam em silêncio. O Sr. Tanaka franziu a testa, ajustando os óculos. O mais jovem, o Sr. Sato, inclinou-se discretamente para a frente, visivelmente intrigado até o terceiro, o Sr. Yamazaki, que não havia falado nada até então. Coçou o queixo, observando cada gesto de Ricardo com atenção. Eduardo pigarreou tentando recuperar o controle. Que história é essa? Está nervoso, Ricardo? Todos sabemos que você nunca gostou de burocracia. Ricardo sorriu de forma quase imperceptível. É verdade, Eduardo. Nunca gostei de burocracia, mas aprendi que ignorá-la pode custar muito caro. Do outro lado da rua, Clara arregalava os olhos enquanto ouvia pelos fones de Otávio. Ele está começando, não está? Sussurrou. Sim, ele está, respondeu Otávio, gravando cada segundo. Agora é o momento em que eles começam a suar frio. Na sala, Ricardo abriu lentamente outra pasta, diferente daquela que Patrícia havia colocado diante dele. Era mais grossa, repleta de documentos e divisórias coloridas. Ao pousá-la sobre a mesa, o som ecoou como um trovão abafado. Eduardo e Patrícia empalideceram. Patrícia esticou a mão como se fosse impedir, mas recuou. E o que seria isso? Perguntou Eduardo, a voz falhando. Ricardo fitou os dois firme. Digamos que é o verdadeiro contrato. O contrato da verdade. Ricardo abriu a pasta mais grossa com calma, como quem não tem pressa. Tirou de dentro dela um maço de documentos presos por clipes metálicos. O som do papel sendo colocado sobre a mesa fez Patrícia se encolher na cadeira. Eduardo manteve o sorriso forçado, mas suas mãos batiam contra a mesa, denunciando a ansiedade. Estes são relatórios internos, disse Ricardo, virando as folhas para que todos pudessem ver. Transferências suspeitas, contratos falsos, empresas de fachada. 2 anos de um esquema meticulosamente construído. Os olhos dos investidores se estreitaram. O Sr. Tanaka se inclinou observando os papéis com seriedade. Isso é muito grave. Eduardo riu, mas sua voz soou nervosa. Ricardo, o que você está fazendo? Esses papéis não significam nada. É apenas interpretação. Interpretação? Ricardo ergueu outra folha, mostrando uma assinatura idêntica à de Eduardo, em um contrato de uma empresa fantasma. Esta é a sua assinatura, Eduardo. Reconhece. O silêncio foi ensurdecedor. Patrícia pigarreou tentando encontrar uma saída. Deve haver algum engano. Ricardo não a deixou terminar. Engano é acreditar que poderiam me enganar para sempre. Sua voz estava firme, cortante. Eu confiei em vocês. Dei a vocês poder, acesso e oportunidades, e vocês retribuíram tentando me destruir. Do outro lado da rua, Clara batia as mãos na mesa do café, empolgada. Eu sabia. Agora eles não têm como escapar. Otávio, mais contido, sorria de canto. Ainda é só o começo, pequena. A queda deles precisa ser pública e definitiva. Na sala, Eduardo já não escondia a raiva. Você não pode provar nada. Isso não passa de encenação barata para impressionar nossos convidados. Ricardo respirou fundo, como se esperasse exatamente por essa reação. Com um gesto, ligou o projetor.
Na tela surgiram imagens de planilhas, extratos bancários e até fotografias de encontros suspeitos de Eduardo com concorrentes. Isso, senhores, explicou Ricardo voltando-se para os investidores, é o que realmente estava por trás da fusão. Não crescimento, não inovação, mas lavagem de dinheiro. Os japoneses trocaram olhares pesados. O Sr. Yamazaki fechou a pasta à sua frente com firmeza. Patrícia levou a mão à boca, os olhos marejados. Eduardo, por sua vez, finalmente perdeu o charme habitual. Seu rosto estava vermelho e sua voz saiu em um grito. Você nos armou uma emboscada! Ricardo permaneceu calmo, seu olhar penetrante como uma lâmina. Não, Eduardo. Vocês cavaram a própria cova. Eu só trouxe a pá. O grito de Eduardo ainda ecoava quando a porta da sala se abriu devagar. O ranger metálico das dobradiças soou como um trovão em meio ao silêncio sufocante. Todos se viraram surpresos. Ricardo apenas manteve a expressão calma, como se já soubesse o que viria. E então, para espanto geral, uma garotinha de tranças negras entrou, acompanhada de uma assistente social. Clara! Os olhos de Patrícia se arregalaram tanto que quase saltaram do rosto. Eduardo deu um passo para trás como se tivesse visto um fantasma. O quê? O que significa isso? Balbuciou a voz trêmula, o suor escorrendo pela testa. Ricardo se inclinou ligeiramente, apresentando-a com a serenidade de quem mostra sua carta final. Senhores, esta é Clara Mendes, talvez a testemunha mais improvável, mas também a mais importante de toda esta história. Clara caminhou com firmeza até a mesa. Apesar da pouca idade, sua postura transmitia uma coragem que deixou os presentes desconcertados. Os saltos da assistente social ecoavam atrás dela, mas era a menina quem dominava a sala. Ela colocou um celular sobre a mesa e disse em voz clara, firme, quase desafiadora. Eu estava escondida quando eles falaram que iam enganar o Sr. Ricardo. Eu ouvi tudo. Gravei também. A frase caiu como uma bomba. Patrícia ficou branca como papel, a respiração curta, as mãos tremendo de nervosismo. Eduardo tentou rir, mas sua risada saiu estrangulada, um som vazio que denunciava o pânico. Vocês vão acreditar em uma criança de rua? Uma menina qualquer? Ricardo não respondeu, apenas acenou para Clara. A garota tocou no celular e em segundos a sala foi preenchida com as vozes de Patrícia e Eduardo. Ele é um idiota sentimental. Amanhã não terá mais nada. Era Patrícia. Sua risada ecoou cruel pelo ambiente como um veneno. Logo em seguida, a voz de Eduardo surgiu carregada de desprezo. 15 anos fingindo ser amigo daquele imbecil. Vai valer cada segundo quando eu ver a cara dele perdendo tudo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Os investidores japoneses estavam atônitos. O Sr. Tanaka apertava as mãos sobre a mesa, o olhar frio. O Sr. Sato suspirou, balançando a cabeça em desaprovação, enquanto o Sr. Yamazaki fechava os olhos, como quem testemunhava uma vergonha irreparável. Patrícia levou a mão à boca, lágrimas descendo pelo rosto, borrando a maquiagem. Eduardo tentava formar palavras, mas apenas gaguejava, incapaz de recuperar a postura. Clara ergueu o queixo, seus olhos brilhando de determinação. Eu vi como vocês falavam dele, como se ele fosse invisível, mas a minha avó sempre dizia: quando alguém está sendo pisado e você pode ajudar, você ajuda. A sala inteira prendeu a respiração. Eduardo explodiu. Isso não prova nada, é só uma armação. Mas sua voz já não tinha força. Ricardo deixou escapar um leve sorriso. Não é armação, Eduardo. É apenas a verdade. E a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo que pelas mãos de uma criança. A porta da sala mal havia se fechado atrás de Clara quando se abriu novamente, desta vez com força e determinação. 2 agentes da Polícia Federal entraram, seguidos por Otávio, o investigador particular que Ricardo havia chamado dias antes. O som das botas ecoou no chão de mármore, preenchendo o ambiente com uma autoridade inquestionável. Otávio, anunciou Ricardo, sua voz grave e firme. Trouxe as provas complementares. Está tudo aqui. Ele ergueu uma pasta volumosa, cheia de relatórios, planilhas, e-mails e extratos bancários. Ao lado, um dos agentes já exibia um mandado de prisão em mãos. Patrícia soltou um grito, abafado. Não, isso não pode estar acontecendo. As lágrimas escorriam agora em rios.
borrando a maquiagem cara, e sua máscara de frieza havia desmoronado de vez. Eduardo tentou reagir, bateu com a palma da mão na mesa, fazendo alguns papéis voarem como folhas secas. Isso é um circo armado. Nenhum juiz vai aceitar essas provas. Eu conheço a lei. Conheço pessoas influentes. Bradou a voz embargada, mas já sem a mesma confiança. Otávio não se abalou. Conhece sim. E é exatamente por isso que fomos minuciosos. Cada transação, cada contrato falso, cada desvio de dinheiro está registrado. Os senhores japoneses terão uma cópia detalhada de tudo, e a justiça também. Os investidores que até então observavam em silêncio começaram a murmurar entre si. O Sr. Tanaka foi o primeiro a se pronunciar, olhando fixamente para Ricardo. Agradecemos por sua transparência. Ficou claro quem é digno de confiança nesta mesa. Ricardo apenas inclinou a cabeça em sinal de respeito, mas seus olhos não saíam de Eduardo e Patrícia. Durante anos, eu os considerei parte da minha vida, e vocês responderam com traição. Mas hoje a máscara caiu. O agente avançou em direção a Eduardo, que recuou instintivamente. Vocês estão presos sob acusação de fraude corporativa, peculato e lavagem de dinheiro. Tudo o que disserem poderá ser usado contra vocês. Patrícia desabou na cadeira, soluçando alto. Eduardo tentou se desvencilhar, murmurando insultos desconexos, mas logo teve os pulsos algemados com um estalo metálico que ecoou na sala como uma sentença final. Clara observava tudo, os olhos arregalados. Por um instante, Ricardo temeu que a cena fosse demais para ela, mas a menina apertou os punhos firme e encarou os vilões sendo levados. Eles não vão machucar mais ninguém, não é? Perguntou baixinho. Ricardo se agachou ao lado dela e respondeu com suavidade. Não, Clara. Eles não vão machucar mais ninguém. Enquanto Eduardo e Patrícia eram conduzidos pelos agentes, os investidores permaneciam em silêncio respeitoso, como se estivessem testemunhando não apenas um escândalo, mas também uma lição de vida. Alguns até assentiram discretamente para Ricardo, reconhecendo a força que ele demonstrara. E no fundo todos sabiam. Aquele não era apenas o fim de uma fraude, era o início de algo muito maior, um novo capítulo que nascia das cinzas da traição. Algumas horas depois, a sala de reuniões já estava vazia. O silêncio era quase estranho, como se o espaço ainda guardasse os ecos da confusão que havia acabado de acontecer. Ricardo permanecia sentado à cabeceira da mesa, respirando fundo, sentindo o peso de anos sendo lentamente substituído por uma sensação nova, liberdade. Clara estava ao seu lado, mexendo distraidamente no celular que usara para gravar a prova. A menina parecia cansada, mas seu olhar brilhava com algo que Ricardo não via há muito tempo em ninguém: esperança. Otávio entrou carregando mais alguns documentos. Está feito, disse, colocando-os sobre a mesa. Eduardo e Patrícia serão processados. A imprensa já está noticiando. A reputação deles acabou. Ricardo assentiu devagar. E a empresa? O investigador sorriu de canto. Mais forte do que nunca. Os japoneses cancelaram a fusão, mas não romperam com você. Pelo contrário, estão ainda mais interessados. Outros investidores já pediram reuniões. Todos ficaram impressionados com sua postura. Ricardo respirou fundo outra vez. Era como se o peso de 15 anos de ingenuidade finalmente tivesse saído de seus ombros. Ele olhou para Clara, que agora mordia um pedaço de chocolate que alguém havia lhe dado. Você sabe, começou ele, eu sempre achei que meu maior talento era confiar nas pessoas. E foi isso que quase me destruiu. Clara levantou os olhos, séria, como se tivesse mais idade do que realmente tinha. Minha avó dizia que confiar não é errado. Errado é confiar em quem não merece. A simplicidade da frase bateu em Ricardo como uma revelação. Ele sorriu, passando a mão pelos cabelos da menina. Acho que sua avó era uma mulher muito sábia. Clara deu de ombros, mas seus olhos marejaram. Ela dizia que, às vezes, a vida coloca a gente em lugares estranhos, só para a gente encontrar quem realmente importa. Ricardo sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em muitos anos, não era um contrato, nem uma negociação, nem uma vitória financeira que o fazia sentir-se vivo. Era aquela criança sentada ao seu lado, lembrando-lhe
que nem toda a riqueza se media em cifras. Otávio pigarreou, quebrando o silêncio. Acho que no fim você ganhou mais do que perdeu. Ricardo, ele concordou. Sim, ganhei algo que dinheiro nenhum compra, um motivo para acreditar de novo. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam como se anunciassem um recomeço. Ricardo sabia que ainda haveria batalhas, mas não estava mais sozinho. Ele olhou para Clara, que sorria, tímida, e disse em voz baixa, quase como uma promessa: a partir de hoje, você nunca mais vai se sentir invisível. Clara encostou a cabeça em seu ombro, como quem finalmente encontrava um lar. E assim, no mesmo lugar onde a traição quase destruiu tudo, nascia uma nova história, não de poder, mas de confiança, família e esperança.